O Museu Casa de Massier caracteriza-se pela presença de afrescos, tanto em superfícies parietais internas quanto externas. A presença de afrescos nas superfícies parietais externas relembra a tradição dos mosteiros da região da Moldávia, que foram recentemente reconhecidos pela Unesco por sua singularidade. Sem hesitação, denominei o sítio Santana, escolhendo como padroeira a mãe de Maria, que também era o nome da minha mãe. Com relação ao afresco Casamento da Virgem Maria, Massier afirma em sua autobiografia: no centro do salão, bolava grupos de músicos, bandinha com tambores e tudo, e anjos com longas trombetas acompanhando o bem-aventurado evento. O celebrante só podia ser um rabino, e no fundo, sobre a fachada do templo, como convinha, pintei a estrela de Davi. Duas questões se fazem pertinentes. A primeira, por que Massier escolheu Girolamo Savonarola como um dos padroeiros de seu sítio? E a segunda, por que ele contrapõe em um mesmo ambiente Girolamo Savonarola e as bodas de Canaã, que representam um dos milagres de Jesus Cristo? Com relação ao afresco Girolamo Savonarola, observamos em seu rosto uma expressão de um sofrimento nobre e contido, semelhante ao que encontramos pela primeira vez na arte grega do século V a.C., conforme Janssen. Trata-se de um sofrimento mais emocional do que físico. Ao observarmos o afresco, se não nos ativermos a questões históricas, poderemos cometer um equívoco na leitura deste afresco. Podemos imaginar que Savonarola foi queimado vivo, e isto não aconteceu. Ele foi condenado, juntamente com outros 2 dominicanos, ao enforcamento pelo Papa Alexandre VI. Eles inicialmente passaram por uma cerimônia denominada degradação. Esta cerimônia durou cerca de 2 horas, foi vedada a participação de mulheres e, conforme o relato de Lauro Martínez, inicialmente retiraram de suas mãos um escapulário e talvez um livro, e mesmo um cálice e a pátena.
Suas cabeças, mãos e faces foram raspadas para simbolicamente retirar a coroa e o óleo sagrado com o qual foram ungidos. Após a cerimônia de degradação, foram enforcados e, após o enforcamento, é que seus corpos foram incinerados e as cinzas jogadas no rio Arno. Havia uma grande preocupação em relação à eliminação destas cinzas para que não se tornassem um objeto de adoração. Como os meus amigos, pouco mais jovem do que eles, fui arrancado do mesmo humus cultural e, embora mais receptivo ao novo meio, procurando entender o povo e a paisagem em que vivia, contava os dias para que a guerra terminasse logo. E se dentro de mim se passavam as mesmas tormentas, as mesmas trevas, a mesma lucidez do poeta soturno, através dos meus olhos, minhas mãos procuravam dar um sentido de beleza ao mundo. Por que Milão? Por que Lisboa? Finalmente, por que o Brasil? Pontos tão importantes no itinerário de minha vida que segui um percurso muito parecido com uma torrente descendo por entre obstáculos imprevisíveis. O eremita afirmava que o Espírito Santo agia sempre sobre um grupo de pessoas simultaneamente. Mas a tela da vida se pinta sem pensar em molduras pré-estabelecidas. Nada deve moldurar o que nasce no mais profundo do nosso ser. Sombrios tons dos mais variados sofrimentos, luminosas manchas sonhadas ou inventadas para romper o cerco das trevas, devem compor este quadro que assinaremos com a nossa morte.